Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar da situação atual das bets esportivas, com ênfase em Brasil e Estados Unidos. Vamos falar da recepção de Assassin's Creed Shadows e também do fato de que tem tiktokers que querem transformar o YouTube Shorts no TikTok a partir dessa semana. E eu tô bem curioso para ouvir o que o Davi vai falar do assunto. E esse episódio aqui é mais um episódio que a gente tá fazendo em parceria com a Alura. Essa é a última semana para se matricular na imersão Dev da Alura. E a Alura, para quem não conhece, é a maior escola online de tecnologia do Brasil. A imersão Dev da Alura é grátis e dessa vez vai focar em desenvolvimento de games. Se você tiver interessado, é só se inscrever através do link na descrição ou QR Code na tela. Vale a pena porque, bom, é grátis e além disso, o conteúdo é de altíssima qualidade e é uma boa forma de você experimentar a Alura antes de se matricular. Bora pro episódio. Bom, vamos começar mais um debate essa semana com um assunto que a gente já tratou aqui em outros episódios, mas que continua sendo muito relevante, que é o assunto das bets. Isso porque recentemente o John Oliver, que é um dos maiores comunicadores da atualidade, publicou um vídeo muito bom no canal dele do YouTube sobre exatamente esse problema das bets com relação aos Estados Unidos. Enquanto que aqui no Brasil, a gente teve também várias notícias recentes sobre esse assunto, como por exemplo a Cazé TV, que anunciou uma parceria, provavelmente aí milionária, com a Sporting Bet, que, pra quem não conhece, né, é um dos maiores players de bets do mundo, né? Eles fecharam a parceria pro Brasileirão desse ano. E também porque recentemente o Felipe Neto postou esse tweet aí que deu uma repercussãozinha bem interessante, chamando a atenção para um negócio bem curioso. Parece que todo mundo simplesmente parou de falar sobre esse assunto de bets. Você achou isso estranho, Vandep? E contextualiza um pouquinho mais esse assunto todo aí pra gente no começo desse episódio do debate. Bom, meus queridos, aqui eu trouxe essa pauta, eu falei pros meus colegas de debate, porque faz tempo que a gente não fala e realmente teve algumas coisas. Eu não sei se vocês conhecem o John Oliver, é um inglês com uma cara bem de inglês. Ele faz uns textos excelentes, na HBO ele tem esse programa e ele fez um vídeo de meia hora e passou bastante informação relevante, claro, em relação mais ao mercado americano e de bets. Aí teve esse tweet do Felipe Neto, o anúncio da Cazé TV, também teve novos negócios do Tigrinho, de influenciadores roubando 45 milhões, enfim. Mas eu achei que era uma boa oportunidade, a maioria do pessoal deve ouvir algumas expressões em relação a bet e talvez não conhece muito. Eu queria explicar rapidinho e também trazer mais um contexto atualizado em relação a isso. Uma coisa que o John Oliver falou que é muito interessante são que 86% das apostas são feitas por 5% dos usuários, que, né, são pessoas que com certeza estão viciadíssimas e deixando um volume de dinheiro nessas plataformas enorme e muito provavelmente não tem condições de fazer isso. Uma coisa que eu sempre falo quando a gente discute esse assunto é a transparência total, que eu já fiz apostas esportivas, faço apostas esportivas já há mais de 10 anos. E mesmo, vamos dizer assim, tendo condições de apostar mais, eu não boto muito dinheiro. Eu felizmente consegui manter, vamos dizer, um padrão baixo. Até vou compartilhar aqui com meus colegas e com vocês nas telas quanto dinheiro eu botei nas plataformas no último ano e quanto dinheiro eu tenho na queridíssima não, né? Mas na Bet365 nesse ano também. Eu botei R$100, depositei no último ano. Você vê que tá menos 123 aí, isso quer dizer que, né, eu perdi esses R$23 antes de um ano, quer dizer, num período de um ano, mas já tava lá, enfim. Felizmente, se você considerar que R$100 no ano pra gastar um negócio que me divertiu bastante, é até que um bom investimento. Você pode falar, pô, que besteira, perdeu R$100 em bet e não precisava. Mas eu gosto muito de esporte, isso pra mim dá uma pitada um pouco maior e de novo, eu consegui manter uma coisa sem vício. Seria muito mais empolgante eu botar R$100 por aposta e achar que ia ganhar dinheiro? Seria, mas eu faço uma média de R$3 a R$5. De novo, sei que eu tô me prolongando aqui, mas é só pra, de novo, dar um contexto que eu acho importante. Uma coisa que também tá no John Oliver são sobre essas múltiplas, que chamam parlays em inglês. Como que funciona uma múltipla, tá? O Real Madrid vai ganhar esse jogo, o Vinícius Júnior vai fazer um gol no segundo tempo. Enfim, são 3 odds que talvez sejam mais baixas, só que se você acertar as 3, isso que é importante. Você não pode acertar 2 de 3, tem que acertar as 3. Aí ele vai pagar um valor muito maior, e que se chama as odds, né? Que na verdade a odd é uma probabilidade. Quando você vê 2,25, quer dizer que a cada real apostado, você vai ganhar R$2,25 em cima disso. Então, sei lá, se você pega um Brasil jogando futebol contra a Somália, o Brasil vai estar 1,010 de ganhar, ou seja, você vai ter que gastar R$1.000 para ganhar 10. Por quê? Porque a Somália não tem um time bom de futebol e tal. Então, isso é feito em
tempo real. E o que acontece, que eu acho que é a coisa mais viciante, pelo menos pra mim e muita gente, de apostas, são as apostas em tempo real também. O jogo tá acontecendo, o Corinthians era favorito pra ganhar o jogo, agora o Brasil tomou um gol da Somália. Agora a odd não vai ser mais 1.0, vai ser 1.4, talvez 1.3, porque tá perdendo o jogo. Então, você ver o jogo e ficar apostando, eu acho que é aí que as pessoas se perdem, tá? E eu acho que é aí que gera esse vício. A bet pode dar um gostinho pra um esporte, mas eu realmente não recomendo você começar a apostar. Eu tô sendo transparente porque seria muito hipócrita de mim falar sobre isso. Crítica a influenciadores e coisas assim, sem falar da minha vida pessoal, tá? Mas eu achei que o John Oliver, principalmente, ele bateu nos pontos interessantes justamente dessa múltipla, porque uma aposta essencialmente seria 50% de chance. Agora você pega apostas que tem uma probabilidade menor, mas que para acertar 3, em vez de ser 50%, na verdade vai ser 12,5% é o número que ele usa. Então é assim que, né, pega as pessoas. E na própria TV Globo, agora aparece, cara, por mais de um minuto eu contei no jogo da seleção brasileira que teve. Tava lá, quanto que é pro Brasil ganhar esse jogo? E ficou lá, e ficou lá, e ficou lá. E é isso, eu acho que incentiva o vício gigantesco. Não, e a gente tem, só complementando sua fala, a gente tem inclusive aquilo que a gente já mencionou em episódios anteriores, mas que se tornou realidade, que são algumas emissoras entrando mesmo no mercado de apostas esportivas. Você tem time de futebol, então recentemente o Flamengo anunciou a Flabet, né? E tudo isso também coloca em xeque, e é algo que até o próprio John Oliver comentou no vídeo dele, que tá maravilhoso. Se você acompanha tranquilo o conteúdo em inglês, é obrigação assistir se esse assunto te interessa. Se não, vale a pena arriscar pegando as traduções automáticas ali do YouTube, porque o vídeo tá muito bom. E aí o John Oliver, ele levanta a questão que é complicado porque você começa a ter conflito de interesse, né? Porque você começa a ter times que, ao mesmo tempo que são alvo de apostas, gerenciando casas de aposta, e esses times têm jogadores que ali dentro também estão participando desse mercado, né? Porque, infelizmente, diferentemente, por exemplo, no mercado empresarial, o mercado empresarial acontece às vezes, né? E no governo, quando você assume um cargo público, você às vezes tem que se destituir das suas ações ou de qualquer coisa que possa ser, por exemplo, beneficiado pela posição que você está ocupando no governo, né? Com relação à casa de aposta, isso não acontece. Então, eu fico imaginando a quantidade de conflito de interesse que deve existir e que vira e mexe rolam uns escândalos, inclusive aqui no Brasil, rolou ano passado, ano retrasado, com jogos da terceira divisão, segunda divisão, até a primeira divisão A, né? Indícios de que isso tá acontecendo. Isso, cara, a gente ainda tá no começo, né? O próprio John Oliver falou que toda essa questão de bets que a gente tá vivenciando hoje começou, de fato, a partir de 2018, mais ou menos, nos Estados Unidos, quando, né, derrubou-se uma lei que meio que proibia, né, as casas de aposta da maneira que elas estão colocadas hoje, né? Então você imagina como que vai ser isso daqui a uns 5, 6, 7, 8, daqui a uma década mais ou menos. Inclusive, Edu, você imagina, assim como eu, acho que você nunca se envolveu com apostas de nenhum tipo. E acho que isso faz, assim, muita gente também entra nessa questão, mas isso não deixa de te preocupar, né? Apesar de você não morar no Brasil, você tá no Canadá, mas você não deixa de se preocupar com essa questão. Como é que você enxerga essa escalada, digamos assim, com relação às apostas esportivas e apostas em geral? Em relação à aposta, a cassino, eu entrei em cassinos 2 vezes na vida. Tirando as vezes em que eu me hospedei em Las Vegas, porque lá é impossível você não passar por um cassino, que eles estão no meio do caminho, né? Mas tirando Las Vegas, uma vez foi quando eu fiz um intercâmbio na Nova Zelândia, e eu fiquei numa casa de família, e aí o pessoal ia ao cassino, e eu nunca tinha ido, porque no Brasil não tem, né? E eu fui ao cassino, vi como era, e eu acho que eu coloquei ali uns 5 ou 10 dólares em máquinas, e obviamente que perdi tudo, óbvio, né? E a outra vez foi uma vez que eu fui pra Niagara Falls, porque aqui no Canadá é bem restrito o local onde você tem cassinos físicos, e Niagara Falls tem, e essa Peca nunca tinha entrado num cassino, e eu entrei com ela pra ela ver como é que era, e a gente não apostou nada, a gente simplesmente saiu. Essa é a minha experiência com aposta, quer dizer, ela é nula, e eu acho que o cassino físico, ele é um problema enorme, mas ele ainda tem aquele impedimento de você ter que se deslocar fisicamente, coisa que as apostas online, né, é muito mais fácil de você agir por impulso, porque tá na palma da mão. Agora, a minha visão disso é que, assim, no âmbito esportivo, é bizarro pensar que um time pode ter a própria plataforma de aposta, ainda mais fazendo aposta em que, por exemplo, tal jogador vai fazer gol, e se o tal do jogador sabe que existe uma aposta associada ao nome dele, será que na cara do gol ele vai querer dar o passe pro colega dele fazer o gol, ou ele mesmo vai fazer o gol? Isso aí é um problema. E eu fico muito triste com essa situação, porque na prática o que a gente vê é que as pessoas mais frágeis e com menos instrução financeira são as pessoas que vão acabar mais perdendo dinheiro, porque elas vão ser mais fantasiadas, mais ludibriadas em relação a ganhar dinheiro num método que foi feito para
tirar dinheiro das pessoas, e esse dinheiro, no geral, ele é um dinheiro que deixa de circular na economia, né? Ele simplesmente aumenta a discrepância que a gente tem de renda, né? Ele deixa o pobre mais pobre, enriquece os ricos, e nesse processo a gente tem menos dinheiro girando na economia, então a pessoa que poderia ir numa lojinha familiar do bairro comprar, sei lá, um brinquedo pro filho, não vai ter esse dinheiro, a pessoa vai jogar esse dinheiro fora através das apostas, e o mercadinho não vai conseguir fazer tantas vendas quanto conseguia, você gira menos dinheiro na economia local, o que é obviamente péssimo para todos os envolvidos. Isso vai ter boa parte do dinheiro saindo do país, e a gente vai ter uma série de problemas políticos, econômicos, como eu já falei, e problemas associados à saúde também, porque o sistema de saúde vai ter que se preparar para poder cuidar de pessoas que vão estar com quadros extremos de depressão, tendências suicidas, simplesmente porque as pessoas estão entrando em crise através justamente dos cassinos, né? Desculpa, só pra complementar o que você tá falando. Primeiro, o negócio do cassino físico é um ótimo exemplo do deslocamento também. Beleza, tem cassino que te dá álcool de graça em Las Vegas, te mantém lá, os quartos não tem janelas pra você não saber que horas são, muitas vezes, né? Dependendo do cassino e tal, vamos dizer assim. Janelas que não abrem, vamos dizer. Também pra não ter o famoso, né? Acontece quando você perde muito dinheiro Mas no fim do dia ainda é em Las Vegas, né? Tipo assim, Las Vegas é esse lugar que você vai pra isso. Exato. E tem quase que vamos dizer, uma vergonha pública quando você tá lá perdendo a cara num cassino e você tá fisicamente lá e você vai tentar sacar o dinheiro. Muita gente, quando vai no cassino, às vezes não leva um cartão de crédito. Eu, quando ia no Canadá, morava em Montreal, tem um cassino famoso, eu levava $20 com meus amigos, a gente apostava nos cavalinhos mecânicos que tinham lá, nos cavalos desse tamanho. E às vezes, beleza, o que a gente considerava é o seguinte, que se a gente saísse pra beber, a gente ia gastar mais de $20. A gente gastou $20 aqui e ficou 3 horas no cassino, né? Mas aí, se ia sacar dinheiro, o mínimo era $100. Era sempre um valor alto quando você vai sacar. Mas eu acho que, além disso, o mediatismo online, que também tá na reportagem, né, do aplicativo, é muito grande. Não só isso, como eu falei, as empresas sabem quem é viciado. Então, eles sempre te mandam e-mails. E agora você consegue fazer... Se você fizer uma aposta de R$5, que seja, você vai ganhar mais R$5 de aposta em outra coisa. Você consegue apostar R$5 e se você perder, você recebe de... Tem muitas coisas assim. Tem até um exemplo que a mulher falou com o suporte da plataforma, falou, toma aqui $250 pra você voltar pro jogo, entendeu? Que é, de novo, que a gente fala dos slogans de vai na fé, faz uma fezinha, confia. E tem uma comparação que eu achei interessantíssima, que eu acho que é o meu ponto principal aqui, que parece com drogas, mas o traficante não fica aparecendo na tua porta, que nem esses e-mails, tá? O traficante não fica, oi, gente, tá aqui, né? Não, você tem que ir atrás, você tem que ir... Ou seja, em muitos sentidos é pior, porque tem gente que tá fazendo 30, 40 apostas simultâneas e achando que vai ganhar. E também isso foi comparado com a época do tabagismo, cara, e que existiam propagandas de cigarros e tal. Eu mesmo fui muito influenciado na minha escola, eu morava em Buenos Aires, na Argentina. Na esquina da minha escola tinha o Joe Camel, não sei, bota uma foto do Joe Camel, que era um camelo muito bem desenhado, muito descolado, cheio de cores, literalmente criado pela marca Camel, conseguia adolescentes. Então, você virava a esquina da minha escola de carro, no primeiro semáforo tinha um billboard, isso em 1997, tá? Porque a Argentina mesmo era um país bem tabagista, aí eu acho que em 98, 99 não tinha mais, mas foi tipo a última leva disso. E eu vi aqui, eu consigo ver o billboard, eu tenho memória fotográfica disso ainda, entendeu? E é forte. Você fala de tabagismo, Edu, é muito forte. Carro, a gente fala de Fórmula 1, Edu. O carro da Camel, que tinha o próprio Senna, a McLaren era Marlboro, né? Então, exato. E fica pra sempre as cores do carro. E agora, a própria Fórmula 1 é uma coisa que eu aposto e perco dinheiro. Eu sou o pior apostador do mundo, gente, fique bem claro, porque eu só aposto nos meus times. Eu aposto que o Corinthians vai ganhar e que não ganha. Eu aposto que, na Fórmula 1 eu tô torcendo pro Bortoleto, vou apostar que ele vai ficar na frente desses caras, ou ele vai ficar na frente do companheiro de equipe. Eu aposto umas besteiras assim, de algo que eu tô torcendo, pra dar uma pitadazinha a mais, só isso, pra me manter engajado naquilo. E eu não tô falando que eu sou melhor que qualquer pessoa, isso é perigosíssimo, assim, eu podia muito bem gastar R$10 numa noite, querer recuperar esses R$10 apostando 20, começa a perder e vira um deslan, né? Então, eu sou péssimo apostador porque eu aposto só com o coração, é a coisa principal que falam pra não fazer, entendeu? Mas eu achei que essa comparação com drogas, cara, principalmente o maior, assim, e que eles não ficam te incentivando, tá ligado? Você não tem uma droga no teu celular, a não ser que você considere um TikTok ou algo assim, né?
É engraçado, tem uma estratégia do marketing digital, eu sou professor de marketing, eu sei bem, porque eu falo bastante disso em sala de aula, inclusive, é curioso, porque eu não tinha feito a correlação ainda com o mercado de bets, mas faz todo sentido na hora que você mencionou a questão do meio digital influenciando os e-mails que são mandados, que é a estratégia do remarketing, né? Que é exatamente essa estratégia que foca em alcançar pessoas que interagiram já com aquele site ou com aquele aplicativo de alguma maneira, mas que ainda, por exemplo, não passaram o tempo suficiente, ainda tem um dinheirinho para gastar, porque saíram, né? Não deixaram toda a grana lá, saíram antes do tempo. E, cara, é muito doido, porque as pessoas não têm ideia. Eu acho que a gente aqui, como debate, tem o dever de informar isso, até porque a gente, né, sabe disso e pode passar pra frente. As pessoas não têm ideia da quantidade de informação, galera, que plataformas, não só de rede social, mas qualquer plataforma digital, que você cria um cadastro, que você existe como usuário, tem de você. Então, a partir dessa quantidade absurda de informação que a plataforma de bet tem de você, ela consegue rodar inúmeros modelos, inúmeros algoritmos, com o foco apenas em maximizar o teu gasto, ou pelo menos maximizar a tua aposta, né? O teu investimento, digamos assim. E quando isso vira, exatamente como eu falei, quando isso vira uma ideia de investimento, eu vou investir em apostas, aí é que o negócio fica muito louco, né? Por isso que é muito interessante ver esse vídeo do John Oliver, porque o John Oliver, ele fala de uma situação dos Estados Unidos que ainda tá crescendo, tá descarrilhando, né? Mas que eu acho que não vai se comparar à situação do Brasil, que é um país, infelizmente, menos informado, que tem menos acesso à informação e que, por conta disso, talvez vá ser mais afetado ainda negativamente por conta disso. Você concorda, Vandep? É menos informado, e uma coisa que a gente já falou, o Edu também no passado, é a cultura, né? Lá, até em Hollywood, você via um cara, um pai que era um bundão, que perdeu a casa apostando no cavalo. Né? Exato, o loser, né, americano, que o pai, deadbeat dad, que chama, né? O pai que não... Porque ele é viciado em cavalo e tal. Inclusive, nos sites, isso é uma coisa que muita gente não sabe, tá? Se você fizer uma aposta, você consegue ver, inclusive, coisas que tem direito de transmissão, tipo NBA. Cara, se eu quiser agora abrir um site aqui, eu consigo apostar em corrida de cavalo no Reino Unido ou de cachorro no Reino Unido e vai lá, cara. E é uma das coisas mais viciantes. Você apostou num cachorro que tá 3-1 pra ganhar e do nada você tá lá apostando num cachorro. Tem até no negócio do John Oliver, né, que tem um cara que apostou $30 mil em tênis de mesa amador da Polônia, eu acho, ou era da Armênia. Era um país bem aleatório. Eram dois caras que não eram profissionais de tênis de mesa e tinha gente apostando porque tinha transmissão disso, entendeu? Então é isso, você tá em casa, cara, tá ferrado, tá ligado? Se você se viciou, é uma volta que não tem mais volta, cara. Não tem mais volta, tá ligado? E eles sabem mesmo, viu, Davi? Você falou, quando chega a aposta de graça pra mim no meu e-mail do Bet365, é do Arsenal, é um jogo que eu assisto, vai ser no jogo que eles sabem que eu vou assistir. Não é justamente no tênis de mesa, porque eu nunca apostei nisso. Eles sabem exatamente, e com a regulamentação, recentemente, eu tive que mandar foto do meu rosto, né? Fazer a autenticação, foto do documento, o que é bom, mas ainda é mais informação ainda, tá ligado? Não tem jeito. E vamos comentar um pouquinho essa parte da fala do Felipe Neto, eu queria até fazer essa pergunta pro Edu. Ele colocou lá, né? Ninguém fala mais dos cassinos online e quase todo influenciador gigante segue anunciando. E o que é verdade. Não há mais vídeo dizendo que é fraude, alegando que não dá pra sacar quando ganha, matéria de veículo de direito investigando, enfim, nada, sumiu tudo. Os sites permanecem os mesmos. Tipo assim, o Felipe tá deixando bem claro que as coisas continuam como estão e ninguém tá fazendo mais nada e tal. Por que você acha que isso tá acontecendo, Edu, na sua opinião? Depois o Vandep. Bom, não é um assunto do qual eu consigo falar com propriedade, mas eu acho que os principais beneficiados são pessoas justamente que têm o poder de levar ou não isso a público e controlar ou não a regulamentação disso e regular de forma conveniente ou não. Porque no fim das contas, como eu falei na minha fala anterior, quem mais se beneficia são os ricos, porque os pobres estão gastando e perdendo dinheiro nisso. Os ricos, beleza, vai ter rico que vai torrar uma grana e perder? Vai, mas a maioria tem mais instrução financeira e não são os caras que estão perdendo com isso, são os caras que estão na outra ponta, estão ganhando. Então eu sinto que é do interesse, por exemplo, de uma rede grande de televisão de não mostrar muito o assunto, porque ela pode conseguir patrocinadores na área. Para que ela vai queimar o assunto se ela pode ganhar dinheiro com aquilo? Da mesma forma, para pessoas com grande influência, é muito mais fácil cair na grande tentação de anunciar os cassinos do que de criticar. Como é o próprio caso do Felipe, que fez campanha de Blaze no passado. É curioso isso, né? É curioso. Felizmente, ele agora, né, tomou um rumo mais positivo em relação ao assunto, mas de certo ele ganhou muito dinheiro com isso no passado. E
tem outros que, diferente dele, ganharam muito dinheiro com isso e seguem ganhando muito dinheiro. Para que eles vão trazer instrução para as pessoas? Para que eles vão ser contra os cassinos? Por que os bancos seriam contra? Porque no longo prazo é ruim para os bancos as pessoas torrarem dinheiro com cassino, porque as pessoas vão ter menos dinheiro para gastar futuramente. Mas no curto prazo, para os bancos é positivo, porque os bancos que estão girando esse dinheiro, né? Então, quando o banco gira o dinheiro, se ele ganha grana nesse processo, ele está se beneficiando pelo menos de curto prazo. Imagino que, como eu falei, médio ou longo prazo vai ser péssimo, porque as pessoas vão ter menos dinheiro para investir, mas eu sinto que é a concentração de poder e de tomada de decisões na mão de pessoas que não sofrem e, inclusive, se beneficiam com os cassinos. Cara, é que assim, de novo, é foda meu o que você falou em relação a quem mais vicia, a quem mais tá precisando, porque aqui, eu falo pra vocês não fizeram uma aposta, mas se acertar, eu me lembro, a primeira aposta foi tipo, uma das primeiras apostas que eu acertei era Portugal contra tipo Albânia, eu tava vendo um jogo às 10 da manhã, falei, Deve ser muito excitante, né, fazer... Exato, mas aí o Portugal fez um gol daqueles que tipo... Aos 96, que a bola bateu no joelho e bateu na trave, assim, e aí eu ganhei R$2,50. Eu ganhei R$2,50 nessa aposta. Mas a sensação foi que eu tinha ganhado 2 milhões, entendeu? Aí eu falei, entendeu? Aí eu fiquei uns 2 anos sem fazer nada. E isso que acontece, acaba o meu dinheiro lá que vocês vêem na Bet365, aí eu simplesmente esqueço que existe. Aí de vez em quando eu vou ver um jogo, eu quero ver esse jogo, mas não tô super engajado, vou apostar. Mas se você botar na balança, legal, beleza, o cara gastou R$100 e se divertiu por um ano, mas isso não é a realidade. Eu juro que eu não tô falando pra normalizar, é pelo contrário, só não queria ser um hipócrita aqui. Fórmula 1, o Eduardo adora, a gente assiste, eu vou assistir corrida sempre, cara. E é umas apostas muito interessantes, tem um grupo de 4 pilotos, quem vai ficar na frente, aí você tem várias corridas dentro de uma corrida, né? Você tem alguma coisa que você tá lá competindo, e não só tua torcida, mas tem muita gente que justamente perde o amor pelo esporte porque fica apostando, tá ligado? Eu acho que perde porque você vicia demais, então, né? E sobre o Felipe Neto, eu concordo muito com o Edu, cara. Agora eu acho que é um pouco fácil falar ainda, né? Tipo, as pessoas foram críticas a você, Felipe Neto, porque não precisava ter feito. Tudo bem que imagino que você tem uma equipe muito grande, você precisa manter os empregados, isso com certeza ajudou e isso eu acho legal, né? Por isso que a gente sempre passa pano quando o creator pequeno faz e eu sempre vou passar. Porque todo mundo faz, por que alguém que tem 20 mil inscritos tá tentando pagar a própria faculdade e não vai fazer um cassino? Eu tô nem aí, de verdade. Pode achar também, mas houve uma normalização naquela época onde o mercado era limpo, tá ligado? Então a Blaze era ser divertidinho e pessoas com credibilidade que nem o Felipe Neto acabaram normalizando isso. E aí, cara, né, uma expressão em inglês, cat out of the bag, assim, né? Agora já é tipo já saiu, agora não tem volta, a gente não vai conseguir puxar. Por isso que ninguém fala mais, porque normalizou e como que a gente vai lutar contra agora? Não tem mais o que fazer, cara. Eu queria só fazer uma pergunta, porque o Pix é de uma época em que eu não morava mais no Brasil. O Pix foi introduzido. Quando você faz um Pix, você paga uma taxa pro banco pra isso? Não. Não. Zero. Então o banco não ganha com isso também. Ganha e movimenta dinheiro pro ele ganha banco, movimentação. é bom. Exatamente. Ele aumentou a quantidade de correntistas, assim, absurdamente, porque democratizou o acesso a uma conta bancária por conta do Pix, né? Então tem um caso muito famoso que roda a cidade da família, que é do carinha que guarda o estacionamento na saída da balada aqui em Fortaleza. Essa galera, antigamente, você saía com uns 10, 20, 30 reais pra pagar esse cara, porque esse cara é o que guardava o carro. Hoje em dia, esse cara, ele anda com uma camiseta, assim, e uma plaquinha com o QR Code pra você fazer o Pix. Ele próprio não sabe manusear o celular, o filho dele manuseia, mas a gente paga pra... E é um pagamento engraçado, porque é tudo na confiança. Ele escaneia aqui o QR Code, aí você escaneia, aí ele, deu certo, aí você vira assim, deu. Aí ele, beleza, ele não checa, ele não sabe, só vai. O Pix facilitou nisso, mas evidentemente teve muitos problemas em relação à segurança, né? Porque aí você consegue mandar e não ter esse... retornar o Pix. Inclusive é importante, em casa de apostas, geralmente você não pode passar o cartão de crédito, tá? Porque também, senão você ia ficar passando o cartão de crédito adoidado. E você pode falar, o Bet365 é onde eu faço as apostas e lá aparece, se você tá apostando há muito tempo, você quer parar, mas é umas coisas de responsabilidade que o viciado só vai ignorar, né? Mas você consegue bloquear o aplicativo pra si mesmo, se quiser, você consegue fazer certas coisas assim. Eles são responsáveis dentro do que dá pra ser. Agora, fazendo advogado do diabo sobre a questão lá do Felipe Neto e criação de conteúdo, se um criador de conteúdo, na opinião de vocês, se envolveu com isso, se arrependeu de alguma maneira, independente do quanto ganhou, né? Porque vai ter gente que ganhou muito, vai ter gente que ganhou pouco, mas com certeza daqui a pouco vai ter muito criador de conteúdo arrependido e a fim de
talvez até combater essa questão, essa decadência da sociedade atual por conta de bets. Na opinião de vocês, é melhor esse cara ficar calado ou esse cara ir lá a público e ser contra, se posicionar contra? Eu acho que eu não vejo ganho em ficar calado. Você talvez sofra acusações de hipocrisia, que nem o próprio que tá acontecendo com o Felipe Neto, né? Mas Faz eu parte. acho que dentro disso existe, a gente nem falou, né? Teve um escândalo com Counter-Strike. Dentro de games tem muita coisa disso, de cassinos e sistemas de loot box e de skins, né? E tal. Então, cara, eu acho que a gente falou, até quando a gente fala de política, cara, eu acho que se você de fato teve uma reviravolta na tua percepção sobre divulgar isso e não fez por causa da pressão ou do bullying, você vê que sabe, você teve um primo que você viciou, cara, eu acho que você sempre tem que lutar pelo que você acredita, então não acho que ficar calado é a solução, não. Eu não vejo problema nenhum da pessoa mencionar publicamente que fez e se Sim. arrependeu e explicar, de repente, por que fez e explicar por que se arrependeu. Eu tenho um amigo que é criador de conteúdo e ele assinou um contrato com a Blaze numa época em que o assunto não era tão falado e sem muita ciência das consequências da aposta, e depois se arrependeu e ficou preso num contrato. E, tipo, infelizmente acontece. Todo mundo tá sujeito a cometer erros, uns com consequências maiores que outros, mas no fim das contas é uma questão de você ser sincero consigo mesmo e com o seu público. As pessoas, elas têm o bom senso, têm a percepção de entender quando algo é real ou não, quando é autêntico ou não, e eu acho que a sinceridade com o próprio público é sempre o fator mais importante. Da mesma forma que eu conheço canal pequeno, que se não fosse por uma publi de bet, de cassino, não sei como manteria a casa, sabe? Então, é complicado. Cada caso é um assunto. caso. Mas eu digo assim, eu, graças a Deus, nunca fechei e não pretendo fechar a campanha com cassino online. Tenho colegas, amigos que estão na mesma situação, que nunca fecharam. E a gente olha e fala, tipo, a gente é muito trouxa, porque a gente podia ter ganhado muito dinheiro com isso, mas a gente tem consciência, né? Então a gente não fecha. Galera, bora então para o Boletim Nuvem agora. Agradecemos novamente a Nuvem por apoiar aqui o debate. Se você é criador de conteúdo, dá uma conferida no Nuvem Co-op, que é o programa da Nuvem para criadores de conteúdo. Vai ter link na descrição, QR Code na tela. E se você só compra games mesmo, vale a pena comprar através da Nuvem, tanto chaves de jogos quanto gift cards, que a Nuvem vende gift cards e games de maneira oficial. Recomendamos. E bora então, Davi. Bora falar de games, aproveitando aí que a gente, né, fez a publi da Nuvem, que é a nossa querida apoiadora aqui, loja online. Vamos falar de videogame, vamos falar de Assassin's Creed Shadows. E finalmente, talvez aí, fazia tempo que eu não lembrava do debate falando bem da Ubisoft, né, merecidamente talvez dessa vez, porque o jogo saiu, Assassin's Creed Shadows lançou semana passada, e lançou super bem, pegando inclusive algumas notas positivas, bem altas de vários sites, eu vi muito 10, inclusive. Atualmente tá com nota 81 no Metacritic, e segundo a própria conta da Ubisoft nas redes sociais, e aí obviamente você tem que confiar na conta da Ubisoft nas redes sociais, o jogo passou da marca de 1 milhão de jogadores no dia do seu lançamento, que, né, apesar de Assassin's Creed ser uma franquia gigantesca, é uma marca enorme e muito significativa, porque esse jogo tava, digamos assim, envolto de muita polêmica antes do seu próprio lançamento, né, Edu? Você quer contextualizar um pouquinho antes da gente entrar em opiniões mais específicas sobre o jogo? Sim, o Assassin's Creed Shadows, ele acabou dando gatilho em muita gente por causa da presença do Yasuke, que é um samurai negro que tá presente no game. Muita gente foi contra a presença dele e existia uma expectativa e até mesmo uma torcida, né, por parte de algumas pessoas de que o jogo fosse ruim por causa do Yasuke, e no fim das contas o game tá sendo muito bem recebido. Eu cheguei a dar uma chance pro jogo, eu Também não consegui jogar muito, porque eu tava em viagem quando o game foi distribuído, que eu tava em Vancouver, justamente na casa do Leão e da Nilce, e aí eu esperei voltar pra casa pra gravar o início de gameplay, e a real é que por hora eu só gravei o início do game. Eu confesso que, do que eu vi ali, o game, ele me passou uma impressão melhor do que os games recentes da Ubisoft. Eu sentia que com os Assassin's Creed, as cutscenes estavam muito mal dirigidas, os diálogos estavam virando diálogos no meio de deslocamentos. Sim. E quando
quando você tava conversando com algum personagem, parecia que antes a gente tava simplesmente vendo os dois personagens na tela, mas não necessariamente com uma cutscene bem elaborada, com movimento de câmera, sabe? Faltava cinematografia, e eu achei que o Shadows apresentou isso no início de gameplay, o que pra mim é uma mudança muito bacana e que me remete até, por exemplo, ao Black Flag, que fez isso com muita qualidade, que é um Assassin's Creed que eu acho bem legal, e de gameplay, que é o motivo pra eu não ter seguido em frente ainda no game. Eu não sei se o sistema de combate do jogo me atrai nos dias de hoje, talvez o Edu de 10 anos atrás curtisse, hoje pra mim fica um pouco na mesmice, eu tenho esse receio, e sabendo que é um game de campanha de 30, 40 horas, isso pra mim já dá uma bela de uma desanimada. Eu tenho preferido experiências de gameplay mais curtas, mas eu fiquei feliz que o jogo foi bem recebido. A Ubisoft, eu sempre falo, é uma empresa que tem um potencial enorme, mas que na minha visão tem ali na questão de gerência, de executivos, sei lá, uma visão errada ou que foge dos meus interesses como jogador, talvez. Bom, também não tá bem alinhada com os interesses deles financeiros, porque eles não estão bem, né? Então, assim, eles estão ruins pra bastante gente. Mas eu fico feliz, eu espero que seja um ponto de virada esse Assassin's Creed Shadows, que o game performe bem. E eu não sei, o que você jogou, o que você achou? Pois é, eu ia depois, eu vou até te fazer uma pergunta a respeito do que é que a gente poderia fazer pra melhorar o jogo, mas assim, do pouco que eu joguei só o prólogo. Eu peguei o código pra fazer review do game muito atrasado. E o jogo, assim, é mais de 100 GB de download, então demorou um bocado pra baixar, e quando baixou, eu pude jogar realmente muito pouco. Mas pra mim a experiência foi muito positiva, porque na minha cabeça, eu tava com a experiência não hands-on, porque eu não cheguei a tocar no jogo, daquele evento que eu participei, inclusive em Los Angeles, né, a convite da Ubisoft, a Ubisoft convidou você, Edu, e aí não deu certo, aí eu fui no teu lugar, de Assassin's Creed Shadows. A gente assistiu a uma apresentação, não lembro quanto tempo, assim, fui eu, o Lux Salamander e o Funky Black Cat, e assim, na apresentação o jogo parecia meio esquisito, sabe? As cutscenes não estavam bem finalizadas, o gameplay eu achei um gameplay muito duro, e eu falo muito duro, não é como se outros jogos da franquia Assassin's Creed tivessem um gameplay mais fluido. Não é, apesar de que, na minha opinião, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed 2 tinham um combate mais fluido até do que o que eu experienciei nesse evento. Mas assim, eu acho que pro contexto de Assassin's Creed e pro comparativo que as pessoas vão fazer, que é obviamente Ghost of Tsushima, eu achei uma coisa meio durona, especialmente o personagem do Yasuke. Então eu fiquei muito feliz quando eu peguei o jogo, de notar que ele tá mais fluido, de que as animações estão melhores, estão mais bem refinadas, né? Obviamente o jogo foi atrasado, o lançamento, então talvez deu tempo de lapidar coisa e tal, mas não me pegou tanto. Eu ainda tô jogando a Valde e tô jogando Split Fiction, e eu vou continuar jogando a Valde e Split Fiction, porque o jogo não me pegou a ponto de eu desistir de um dos dois pra poder jogar. Mas eu queria jogar pro Edu, antes da gente inclusive trazer o Vandep pra conversa, de o que é que você acha, Edu, que faltaria em Assassin's Creed Shadows, pelo pouco que você jogou, e até na franquia Assassin's Creed como um todo, pra melhorar numa próxima versão, porque eu acho que eles estão quase lá, mas o que é que tá faltando? Pra mim, vamos lá, a questão com Assassin's Creed é que é um jogo que tem uma ênfase grande em furtividade e combate, fora a exploração de mundo aberto e história. Nesse gênero de mundo aberto, terceira pessoa, com combate, furtividade e história, eu creio que a parte de história tem que ser muito bem apresentada. Um exemplo bacana disso pra mim são os games do Spider-Man, que tem cutscenes muito bem elaboradas, muito bem dirigidas, muito empolgantes. E claro que com Assassin's Creed você não vai querer ter tanta ação ou tanta empolgação necessariamente, mas você precisa ter uma boa cinematografia, uma boa fotografia. Total. E eu senti que Assassin's Creed vinha deixando devendo nesse aspecto e me parece ter melhorado pro Shadows, ponto positivo aí. Na questão de exploração, de tudo que eu me informei a respeito do game e vi, o game tá mais interessante também. Tá fugindo um pouco daquele lance de pontinhos no mapa que você quer verificar pra deixar marcado. Parece que ele tá incentivando mais a exploração. Nesse aspecto, games que fazem muito bem isso, obviamente os Zeldas recentes, né? Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. O Ghost of Tsushima, na minha opinião, faz isso de uma maneira bacana. E em relação ao combate, eu sinto que o Assassin's Creed, ele tá ficando datado em relação ao combate. Não que o combate seja ruim, mas ele era um combate bom 5, 10, 15 anos atrás. Agora, fica um pouco na mesmice, ainda mais quando a gente considerar que, beleza, num outro nível de dificuldade, mas o Elden Ring, que é um game muito bacana na exploração, então agora um exemplo de exploração boa, ele tem um combate bem interessante. E, claro,
claro, isso é facilitado pela presença não só de inimigos humanos, mas de monstros e animais, coisa que é difícil de você inserir num Assassin's Creed. Não é pra ter monstro no Assassin's Creed, porque ele é mais pautado na realidade. Mas o combate do Ghost of Tsushima não tem os monstros associados e é um combate interessante. Eu sinto que o combate é algo que me segurou muito de não empolgar tanto com Assassin's Creed Shadows. Mas eu acho que pelo menos tá no caminho, sabe? As melhorias. Não tá mais em declínio. A gente vê que, ok, conseguiram elevar o game em qualidade. Eu acho que o caminho pra Ubisoft é esse. Lançar menos jogos, mas caprichar mais no que é lançado. Mas um problema atual da Ubisoft é que ela se desvalorizou tanto como publisher que as pessoas já não enxergam tanto valor nos games da Ubisoft. Perdeu crédito, E não ajuda o fato de que os jogos da Ubisoft costumam ficar na promoção 2, 3 semanas, um mês depois do lançamento. Eu digo isso no ponto de interesse da Ubisoft. Para os jogadores isso é excelente. Não me entendam mal aqui. Mas as pessoas veem valor em games da Nintendo, veem valor em exclusivos de PlayStation, vê valor aí no Game Pass, por exemplo. O valor que eu tô falando não é só unidade monetária, não é só dinheiro, é tempo valor também. agregado. As pessoas não têm visto valor nos jogos da Ubisoft. Ela precisa de alguma maneira corrigir isso. Se é que isso tem como corrigir no ponto em que ela chegou. Tem gente que tá nas redes sociais jogando Assassin's Creed agora, não sei se a pessoa é fã da franquia ou não, e que tá falando muito sobre o visual de Assassin's Creed, porque o Japão retratado lá, ele é muito vistoso, muito bonito. E aí um jogo que tem essas vistas, né, e é um jogo de mundo aberto também, é o Red Dead Redemption 2. E eu tô trazendo o Red Dead Redemption 2 porque o Van Depp, né, aquele debate, jogou muito, joga, assim, curte demais o jogo, obviamente a franquia Red Dead também. Mas aí eu queria perguntar pra ti, Van Depp, olhando pra Assassin's Creed nessa pegada de mundo aberto, jogo em terceira pessoa, por que talvez a coisa não esteja conectando tanto contigo, já que você curte esse tipo de gênero? O que é que Red Dead Redemption, na tua opinião, fez que Assassin's Creed poderia fazer, quem sabe no próximo título, até nesse, caso o jogo se desenvolva, né, com updates e tal, e vire uma coisa diferente? Sabe o que é engraçado, cara? Porque Assassin's Creed é, assim, um jogo que, uma temática que no geral me interessa, mas aí, né, ficou muito Ubisoft, é aquilo que a gente fala de perder na credibilidade aos poucos, sabe? Tipo, então, pra mim, que acompanha até não tão próximo como vocês, assim, as franquias especificamente, vou jogar todas e, cara, vira meio ruído, assim, teve quantos? Teve aqui lá, quando que foi o último? Quando que foi o antepenúltimo? Quando que foi? Entendeu? É muita coisa, assim. Então, só que eu trago até de volta uma conversa que a gente teve no debate, eu até achei o episódio 29, que foi, a gente discutiu justamente a questão do Yasuke, que tava sofrendo muito hate. Eu acho que foi, inclusive, nos primeiros episódios que a gente trouxe essa questão de um pouco mais politizada e de pessoas com comportamento nas redes sociais e tal. E traça até um paralelo com o penúltimo episódio que a gente falou de Intergalactic, assim, que as pessoas fazem umas presunções muito grandes, assim, né, de tipo, vai ter isso, então o jogo vai ser ruim automaticamente. E, de novo, não parece que é o melhor jogo de todos os tempos, mas parece que tá legal, o combate não tá ótimo, mas é legal jogar com cara, E eu vi vários clipes de coisas totalmente irreais em relação a Assassin's Creed, né, em outros jogos que não são baseados na realidade. Então, eu acho que a maior lição em relação a isso é, tipo, vamos esperar um pouco. Claro, teve bugs Ubisoft, próprio Alan, teve um bug enorme que o jogo dele em português simplesmente ficava mudo. Sem som, Eu conversei com o próprio Ubisoft sobre isso, relatei, eles retornaram, é só ele, o Patife também teve, mas aí o Alan tava jogando o jogo em japonês, entendeu? Que não é excelente pra streamar, mas botou lá e tudo bem, mas eu acho que é mais acima de qualquer coisa, cara, uma lição de vamos esperar sair o jogo, sabe? Isso tem um paralelo muito grande justamente com o penúltimo episódio, onde a gente conversou bastante sobre esse assunto, sobre a necessidade de comentar as coisas antes de jogar, de ter a cultura da revolta, muita coisa. E assim, parece que o jogo tá ok. Não vai ser o maior lançamento do ano, mas assim, pra Ubisoft, me parece que é uma vitória. Vocês concordam? O lançamento do jogo foi positivo, inclusive a aposta no Yasuke e não sei. Então eu acho que é bom. É bom ver publishers tendo vitórias. Eu não torço pra nenhuma publisher lançar um jogo ruim. Quantas pessoas trabalham nisso? Quanto tempo da vida delas, sabe? Quantas ansiedades, quantas noites não dormidas, seja por trabalho, por sei lá que o jogo vai ser bom, ou o meu apartamento vai fechar e eu vou ser despedido e eu não vou conseguir outro emprego, sabe? Eu gosto de ver as coisas dando certo. E principalmente no caso de jogos da Ubisoft. Inclusive, uma curiosidade aí, pra quem não sabe, tem até um tweet que tá na tela agora que é bem curioso. Os créditos de Assassin's Creed Shadows, eles têm 2 horas de duração.
2 horas de crédito. Só pela quantidade 2 horas? de gente. 2 horas. No começo, 2 horas. Tem gente colocando os créditos inteiros na íntegra no Twitter e tá lá, 124 minutos, 2 horas. Dada a quantidade de pessoas. Porque é assim que um jogo da Ubisoft é feito, né? Não sei se o Edu quer comentar um pouquinho. Que ele é todo jogo da Ubisoft é feito por uma infinidade de estúdios espalhados ao redor do mundo. E às vezes, até por conta disso, muita gente fala que o problema do desenvolvimento tá aí, né, Edu? Sim, os grandes projetos de games hoje em dia quase sempre vão utilizar múltiplos estúdios. Então você vai ter um estúdio principal, mas ele vai ter vários estúdios satélites auxiliando no desenvolvimento. De repente, um estúdio auxiliando no desenvolvimento de interiores, o outro auxiliando na parte de designs específicos de animais, por exemplo. De repente, eles precisam refinar algum aspecto de exploração, fora as equipes de testes, né, e tradução. Então, enfim, são múltiplos estúdios. E é por isso que é tão difícil e tão demorado desenvolver jogo hoje em dia, não só porque hardwares mais potentes permitem gráficos que são mais realistas e isso demanda muito tempo dos artistas, mas os games estão tomando também esses escopos maiores, são muito longos, isso demanda mais tempo de desenvolvimento, mas também organizar grandes equipes é muito difícil. Por isso que, pra mim, a franquia Yakuza, né, os Like a Dragon, é um milagre. Os caras lançam todo ano praticamente um jogo novo, os jogos são bons. Eu não me conformo como que a direção da Ryuga Gotoku não é mais elogiada, porque os caras ano sim, ano não, ou ano sim, ano sim, estão lançando o jogo. É um negócio impressionante, mas isso é mérito deles também conseguirem trabalhar com equipes menores e reaproveitarem o que eles já desenvolveram para outros jogos em lançamentos futuros, coisa que nem sempre é possível. A Ubisoft fez isso com Far Cry, né, que dizem que o mapa do Far Cry Primal, ele é baseado em outro Far Cry, o que faz sentido, tipo, eu não vejo problema nisso se a adaptação é bem feita, né, mas não é fácil desenvolver games e eu digo isso como um leigo no assunto, né, eu trabalho com games, mas eu não desenvolvo jogos. Quando eu escuto amigos meus que desenvolveram games, tipo o Cellbit ou o Max M. falando, os dois já me falaram, né, que quando eles veem games hoje em dia, eles enxergam aquilo como um milagre, porque um jogo ser lançado é um esforço monumental, né? De coordenar pessoas e coordenar o projeto em si. Você falou que você é um leigo no desenvolvimento de games, mas você é um especialista em criação de conteúdo. E falando em criação de conteúdo, vamos mudar um pouquinho a pauta. Essas transições, cara. Horrível, parabéns. Vocês riem em casa? Bota lá, eu rio quando o Davi faz isso. Vamos falar um pouquinho de TikTok, tá? TikTok e YouTube Shorts, né? Vídeos curtos na vertical, porque parece que agora, dia 25 de março, vários TikTokers estão planejando basicamente invadir a plataforma dos Shorts no YouTube, tentando inundar a plataforma com conteúdos engraçados e memes que eles dizem que são memes mais atuais do que os que estão hoje em dia nos Shorts. Segundo essa galera aí, o objetivo é basicamente combater a quantidade de conteúdo feito por IA, esses faceless channel, bots, sabe aqueles conteúdos que é só a voz da pessoa e um monte de coisa assim, que eles chamam de conteúdo muito sem graça e que existe hoje realmente aos montes lá no Shorts, né? Na verdade, não que não existe no TikTok também, mas eu acho que, enfim, nos Shorts, segundo eles, é bem mais do que no TikTok. Vários desses TikTokers, inclusive, têm buscado outras plataformas além do TikTok para produzir conteúdo, né? Mas muitos estão achando que o YouTube Shorts tá meio que aquém, não tá à altura dessa concorrência. Então, por conta disso, eles querem transformar os Shorts em um lugar mais divertido e aparentemente já estão aí preparando vários memes engatilhados para transformar o Shorts, né? Produzir aí uma TikTokização do YouTube Shorts. Eu queria pegar aí impressões. Vandep, você pode comentar primeiro, depois a gente passa pro Edu. O que é que você acha dessa maluquice que aparentemente vai acontecer agora, essa semana, né? Cara, eu acho curioso, mas até a forma como tá sendo feita, vamos trazer nossos memes para o YouTube. É uma galera nova, mas parece que tá agindo como uns velhos, tá ligado? Não, agora a gente vai trazer... Cara, é diferente, tá? A gente tem sempre os 3 exemplos de conteúdo vertical, TikTok, Reels e os Shorts, né? O TikTok, pra mim, é disparado melhor no sentido de se você vai fritar a cabeça vendo conteúdo vertical, lá ele vai te recomendar coisas mais diferentes, mais interessantes, tem conteúdo longo. Às vezes, né, tem gente que vê série, filme pelo TikTok. Eu não sei se isso é bom ou não. O Shorts, eu acho que, não sei se vocês concordam, que as pessoas têm mais resistência. Tipo, eu realmente não vejo muito Shorts. Tem criador de conteúdo que incomoda. A gente teve o Leon aqui que literalmente disse que tinha um aplicativo pra bloquear, ver Shorts, assim, ver no feed porque irrita ele. Então eu acho que é o que menos combina com o próprio ecossistema da plataforma. Agora, o YouTube
ser inundado de um bando de conteúdo que é memes. O que que é um meme hoje em dia, tá ligado? Eu não sei, porque dentro do próprio TikTok, alguns memes funcionam por causa do ecossistema lá. O que que acontece muitas vezes no Exatamente. TikTok? Tem, sei lá, o marido e uma mulher que discutiram, não sei o que, não sei, surpresa de uma mulher no ano novo e o cara reagiu de uma forma estranha. Aí, o que acontece no TikTok? A primeira vez que você vê esse vídeo, talvez você nem veja o original, você vê alguém emulando ele, fazendo... Então você tem que estar cronicamente online, que é a expressão, pra você entender a referência de um meme que talvez você não viu. Então, como que vai ser feito esse dump, né? Terça-feira, dia 25, então quem estiver vendo isso aqui na segunda-feira ainda vai ser depois. Não sei como vai ser feito, se é só pra chamar atenção. O YouTube deve estar contente, porque é mais conteúdo pra plataforma Exatamente. deles, né? Mas não sei se... Parece uma coisa meio de tiozão, né? Tipo, vamos fazer o short ser bobo de novo. Mas eu não sei, eu acho que o shorts não tem uma identidade específica, não sei o que vocês acham. Eu penso o seguinte, essa galera levando o público pro YouTube é um potencial de essas pessoas que chegarem, né, no YouTube através dos TikTokers, delas darem mais chance pra plataforma e elas perceberem que o YouTube é rico em conteúdo, principalmente em conteúdo Bom. horizontal. É mesmo. É um pensamento meu que eu trago isso comigo quando eu vejo, sei lá, alguém fazendo um conteúdo que fala de mim. Positivo ou negativo, a pessoa tá gerando marketing a respeito do meu trabalho. E aí, se é positivo, show de bola. Se é negativo, eu conto com o bom senso de quem estiver assistindo, de ver as reais intenções da pessoa que produz aquilo e de perceber o que acontece de fato. Se existe uma má intenção, uma tentativa de manipulação sobre quem eu sou, sobre o que eu faço, eu conto com o bom senso das pessoas. Se o cara cai no papo de qualquer um, problema dessa pessoa. Se não, ela me descobriu. Então eu acho que a gente pode fazer um paralelo disso com a galera do TikTok entrando em massa no YouTube. Eu acho que o conteúdo sendo bacana, isso é ótimo pro YouTube. E junto, pode ser que venha um público que vai passar a descobrir o YouTube. Eu fico pensando como é engraçado a questão de o TikToker querer invadir o YouTube Shorts e talvez, consequentemente, o Instagram Reels, porque ele tá buscando expandir o seu alcance, né? Como se o alcance de dentro do TikTok não fosse o suficiente. E uma coisa que eu observo hoje nos criadores de conteúdo do YouTube, obviamente eu tô falando dos criadores de conteúdo bem-sucedidos, né? Mas enfim, esses TikTokers eu imagino que também tenham pessoas bem-sucedidas ali, é que para vários criadores de conteúdo, o YouTube ele basta no sentido de que ali ele consegue monetizar o conteúdo dele, ali ele consegue fazer as publis dele, ali ele tem até um conteúdo de maior alcance, que é um shorts que pode viralizar e tal. Enquanto talvez no TikTok, pela dificuldade de monetização, por uma questão que o TikTok traz contra o criador de conteúdo, que é não investir muito no perfil da pessoa, é só o algoritmo, é só o For You, né? Inclusive, a gente já teve até episódios passados que a gente comentou essa questão do domínio, né? Da predominância da aba For You no TikTok. Eu acho que isso acaba tornando o TikTok menos interessante do que talvez um YouTube Shorts. Se feito da maneira correta para esses caras, talvez desse mais certo, porque eu imagino que um TikTok que migra pro YouTube Shorts e começa a fazer sentido ali, talvez ele próprio queira evoluir para um conteúdo na horizontal. Talvez ele próprio queira evoluir para um conteúdo diferente, porque a plataforma do YouTube sustenta, porque o AdSense dele vai se beneficiar a partir disso e tal. Então eu acho que no fim das contas quem sai ganhando com tudo isso é o YouTube, e eu acho que o TikTok, que até tem tentado, né, trabalhar com vídeos na horizontal e tal, eu acho que o TikTok ele tá cada vez mais mostrando que ele é mais limitado até do que as pessoas pensam. Você concorda, Vandep? O que você acha? Sim, o negócio que a gente discute, né, nas nossas reuniões com o Doug, o nosso colega da Google, do YouTube, inclusive conversamos com ele antes de gravar aqui, transparência total sobre debate e tal, mas desde as minhas primeiras calls com ele e o Edu, é o negócio da tendência do YouTube na TV, né? E aí agora eu vejo todo mundo que comenta a criação de conteúdo no LinkedIn, fala muito disso. Do YouTube na TV, no YouTube na TV, no YouTube na TV. Eu não sei se tá rolando o desgaste do formato vertical, talvez, mas eu acho que as pessoas estão querendo voltar um pouco a... calma aí, deixa eu ver um conteúdo com calma, tá ligado? Eu vejo o YouTube 95% na TV. Eu, às vezes, vou ver uma série, vou ver um episódio de Severance ou de Reacher, uma série interessante do Amazon Prime, e aí depois eu vou pra um conteúdo no YouTube, entendeu? É quase uma descalação, assim. Agora eu consigo ver um vídeo de 12 minutos. Mas esse aqui de 31, do John Oliver, que a gente comentou primeiro, foram 32 minutos. Não botei no e-mail, não botei... E ele é um mestre de roteiro. Então, o YouTube, você consegue evoluir como criador de conteúdo, eu acho. Eu acho que o Edu teve um crescimento muito grande, né, em relação a isso. Ele sempre foi um profissional excelente, mas ele
aprendeu a sentar a bunda. Eu vou escrever um roteiro de um vídeo de 30, 40 minutos, às vezes, palavra a palavra, basicamente, botar num prompt. E isso, você evoluir como profissional e como criador de conteúdo é importante. Não é só se readaptar e mudar de estilo que você faz, qualquer coisa assim. Você precisa melhorar como profissional, você tem que entender que às vezes é trabalho. Então, às vezes, sim, eu acho que a melhor coisa em relação a esse, voltando ao assunto original, é novas pessoas no YouTube. Tem, às vezes, de vez em quando, viralizam um tweet também de, esses velhos ainda veem YouTube em 2025, uma coisa meio aleatória, assim. Às vezes tem uma coisa bem assim, parece que pode ser pra provocar mesmo. Mas eu imagino que talvez alguém de 13, 14 anos veja o YouTube, ou até mais novo, porque vê aqueles desenhos de autoestímulo, né? Alguma coisa de Minecraft. Mas, cara, eu recomendaria todo mundo achar algum conteúdo e tentar ver 30, 40 minutos de um conteúdo bom. Ontem mesmo eu vi um vídeo de The Sims, eu esqueci o nome dele, é Amphibious, depois Amphibious, alguma coisa assim. O cara faz um vídeo de comédia, mas de The Sims, ele monta, cara, e o cara faz uns trabalhos excelentes, entendeu? Eu acho que, por favor, tentem. Se você tá sentindo fritando demais o cérebro com conteúdo vertical, tenta assistir um sem mexer no celular, porque também isso é difícil, viu? Meu conteúdo atual, assim, de academia, de tô na bicicleta, é o canal do Romário com as entrevistas dele. É muito bom, você mandou, Cara, é verdade, o canal Romário é bom, velho. Baixinho. Bom demais. Tá gigante já, né? Cresceu rápido, cara. Mas Muito aí você só ouve, Edu, ou você... Não, eu assisto. Eu coloco na TV, fico fazendo bicicleta ali. na TV. Coloco na TV, faço bicicleta. Tava Academia vendo em ele casa. entrevistando o Bebeto. Vi 25 minutos, vou continuar Me vendo a emocionei próxima vendo o sessão. do Bebeto, me emocionei vendo ele se abraçando no final também, foi bonito. Mas isso é legal, isso é atleta virando criador de conteúdo, mas é o Romário, beleza. Vou fazer um canal, vamos fazer direito, não é só a imagem do Romário e vai, não, mas eles realmente têm boas perguntas. Eu acho que ele fez boas perguntas pro Ronaldo sobre ser presidente da CBF, sabe? São coisas pertinentes e não só vamos ter um convidado, que a gente pensa no debate também, não vamos ter um convidado para encher linguiça, usar a imagem para ganhar visualização, não, vamos criar conteúdo. Eu acho que esse é o acerto de qualquer creator hoje em dia, é fazer conteúdo bom, velho. Eu tenho um recado pro Romário, que ele vai assistir o debate Olha aqui, na eu tenho câmera, olha certeza. direto na câmera. Eu quero, Romário, que você leve o Ronaldão pra eu ouvir a história da Copa de 94, hein? O zagueiro Ronaldão? É, porque tem uma história lá que ele mencionou, que não, ele falou que não podia falar, que era uma história que envolvia o Ronaldão na seleção de 94. É que tem o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, que era Ronaldinho, aí veio o Ronaldinho Gaúcho, que virou Ronaldinho, aí tem o Ronaldão, mas aí que é era o uma zagueiro do pergunta pra quem Palmeiras. gosta de futebol. Teve algum... Não teve. Eu sei, pode Mas será que jogaram juntos já o Ronaldão com o Ronaldo e o Ronaldinho? O Ronaldão jogou na seleção naquela época. 50 tons de Ronaldo. Mas foi mais 94. O Ronaldinho Gaúcho entra na seleção em 99. Agora a gente vai ter gente... não, tá falando de esporte. Eu acho que debate o bola. público gosta menos de... o público gosta menos de esporte do que política, mas tudo bem, gente. Galera, muito obrigado aí pela atenção de todos. Espero que vocês tenham curtido. Foi Se bom inscrevam. papo, eu gostei. Se inscrevam e tamo junto. É isso. Só isso. E obrigado pelo feedback em relação ao episódio do Leão. Foi fofo. E todos. Verdade. Foi muito bom. Muito obrigado. Tamo junto.